será o tema que nós iremos estudar essa manhã, tá aqui na tela. Ali não é um A, viu? É um O. O amor que nos amou primeiro. Qual foi o amor que nos amou primeiro? Deus, né? Ele. E dentro desse tema, ele é muito interessante porque ele está muito associado com o que a gente estudou na escola sabatina, aqui pela manhã, e principalmente com aquilo que nós debatemos ontem à noite no pequeno grupo. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar a vida, né? Cada um de nós. Então vamos lá. Aqui nós temos essa imagem, ela representa uma história real que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, no terrível campo de concentração. Deixa eu ver se eu consigo falar essa palavra certinha. Auschwitz. Eu acho que esse é o nome certo. Eu acho, né? Não falo alemão corretamente. Então, Auschwitz. Então, aqui está esse camarada aqui. Ele era um cidadão polonês, né? Ele era do exército polonês, foi preso no campo de concentração de Auschwitz. E isso estava acontecendo ali no período da Segunda Guerra Mundial, ali em 1941. E o que aconteceu? Esse cidadão, ele recebeu dos nazistas a pena de morte. E ele estava para ser o quê? Morto. No dia da sua execução, quando levaram esse camarada juntamente com outras pessoas para ser executado, olha o que acontece. Uma coisa interessante vai acontecer. Quando chegou a vez dele de ser executado, esse homem, o nome dele é Franciszek Gajowniczek. Franciszek. Vamos deixar assim, que é mais fácil para mim. Então, Franciszek estava preso pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E ele estava para ser executado. No momento que ele iria ser executado, chegou a vez dele, ele gritou. E ele usou umas palavras muito fortes que eu gostaria de ler para você. Ele gritou e ele falou o seguinte: minha esposa, meus filhos, eu nunca mais os verei. Então, consegue imaginar a cena, né? O clima tenso, o homem desesperado, lembrava da esposa, lembrava dos filhos, e ele grita, e ele exclama: minha esposa, meus filhos, eu nunca mais os verei. Mas ali, naquele ambiente, tinha algumas pessoas, e entre essas pessoas existia um padre. E esse padre, ao ouvir, ao contemplar aquela cena, ele tomou uma decisão. O nome desse padre era Maximiliano Kolbe. E ele falou o seguinte: eu não tenho esposa e nem tenho filhos. E ele tomou a frente, ele foi à frente. E quando ele vai à frente, ele diz: olha, eu não tenho esposa e nem tenho filhos. E eu gostaria de tomar o lugar desse homem. Eu gostaria de morrer no lugar dele. Quando o comandante, né, viu aquela cena, quando ele ouviu aquelas palavras desse padre, de Kolbe, ele se assustou. E quando ele se assusta, ele decide aceitar a proposta. E aquele homem tomou o lugar do condenado.
E ao invés de ser Franciszek, ao invés de Franciszek ser executado, Kolbe seria executado. O interessante é que a história diz que Kolbe foi levado para a cela da morte, junto com outros prisioneiros. E sabe como eles iriam morrer? Eles iriam morrer definhando. Não tinha comida e nem tinha água. E com o passar dos dias, né, com o passar do tempo, aquele homem morreu. Mas naquela sala poderia se ouvir orações e cânticos. Daquela cela, os soldados ouviam orações e cânticos entoados, feitos por Kolbe. Depois de 2 semanas, Kolbe foi o último sobrevivente e morreu em paz. Em 14 de agosto de 1941, ele morreu. E aqui nós temos uma história interessante, uma história real, verídica, de alguém que literalmente morreu no lugar de uma outra pessoa. Aqui nós temos a figura do padre. E aqui nós temos a ilustração dele tomando o lugar de Franciszek. E você? Teria coragem de tomar o lugar de alguém para morrer? E você está disposto para morrer por alguém? Você morreria por alguém essa manhã? Que não tem nenhum vínculo parentesco com você? Que não tem nenhum laço sanguíneo com você? Ou afetivo? Nenhum. Hoje esse homem fez isso. O que é loucura para os homens é a ação de Deus. Abra a Bíblia de vocês em Romanos 5, versículo 8. Porque nós vamos estudar através da palavra de Deus a história de alguém que tomou o nosso lugar. Que se fez maldito para que você e eu pudéssemos ser benditos. Uma pessoa que se fez infeliz para que você e eu pudéssemos ser o quê? Feliz. Romanos 5, versículo 8. O tópico dessa manhã que eu vou utilizar agora é: o amor de Deus é o quê? Incondicional. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que essa manhã o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja que possamos ouvir, aquilo que essa manhã necessitamos aprender. Por favor, Pai, se tiver algum coração aqui quebrantado, algum coração aqui preocupado, algum coração aqui ansioso, que através do poder da Tua palavra, o Senhor traga paz e alegria para cada um de nós. Que nesse momento o Espírito Santo tome a frente e que Ele de fato venha ser o nosso mensageiro, que Ele fale conosco. Por favor, Pai, continue abençoando essa igreja. Estenda a Tua mão poderosa para abençoar as pessoas, as famílias aqui representadas, que estão aqui essa manhã. E que tudo que possa ser feito aqui, que seja para honrar e exaltar o Teu nome, pois Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado por tudo. Nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Diz assim, ó. Deus
Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Aqui nós vamos aprender 3 lições desse texto, 3 lições essa manhã. A primeira lição que nós iremos aprender essa manhã: Deus não esperou que o homem mudasse, se arrependesse ou tornasse justo. Deus não esperou que você mudasse. Deus não esperou que eu mudasse. Deus não esperou que você se tornasse justo. Deus não esperou que você se arrependesse. Porque se Deus esperasse por uma ação humana para que isso acontecesse, isso nunca iria acontecer. Isso nunca vai acontecer. Uma das coisas que a gente que participa de estudo bíblico, que participa de Caleb, de evangelismo, uma das coisas que a gente costuma ouvir é: eu ainda não estou preparado. Quando Deus estiver preparado, eu vou. E quando nós colocamos, ou quando nós fazemos essa colocação, nós estamos tirando de Deus a capacidade de nos mudar, de nos moldar. A primeira coisa que o ser humano tem que aprender é não limitar a ação de Deus. Quando eu digo, eu não estou preparado para aceitar Jesus, eu preciso me preparar. Eu estou dizendo assim, eu não preciso que o Espírito Santo me mude. Eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu posso mudar. Eu posso me arrepender. E eu posso me tornar o quê? Justo. Aí eu vou lá. Isso é um erro que o diabo coloca na sua, na minha, na nossa cabeça. Irmãos, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Ele. É Ele que vai fazer com que eu mude. É Ele que vai fazer com que você se arrependa. É Ele que vai fazer com que nós nos tornamos o quê? Justo. E é maravilhoso saber que Deus não esperou que eu mudasse. É maravilhoso saber que Deus não esperou que eu me arrependesse. É maravilhoso saber que Deus não esperou me tornar justo. Ele foi atrás de mim quando eu era injusto. Quando eu não me arrependi. E quando eu não mudei. Antes, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele foi atrás da gente. Aí eu pergunto para vocês essa manhã, não precisa responder. Mas pense, o que eu tenho para oferecer para Deus? O que você tem para oferecer para Deus que vai o torná-lo melhor? Diga aí, nada. A segunda coisa, em cima do texto, é essa aqui, ó. O amor divino precede o arrependimento humano. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como isso? Como isso? Como? O amor divino precede o arrependimento humano. Antes de você se arrepender, Ele já te amava. Quando você ainda era o pior dos pecadores, Ele já te amava. Ele não esperou que eu mudasse, que eu me arrependesse para me amar, não. Mesmo lá, sujo, na lama, um porco, Ele olhou para mim e Ele me desejou. Mas não para que eu permanecesse naquela situação. Ele me desejou me ver limpo. Só que eu nunca teria condição de me limpar por mim mesmo. Mas Ele desejou no seu coração me limpar. Ele desejou no seu coração limpar você. Ele desejou no seu coração nos tornar limpos, puros. Mas para isso, nós vamos aprender qual foi o preço. Você já está... Já tem consciência de como foi. E o terceiro ponto.
Cristo veio não por causa da nossa bondade, porque em nós não há bondade alguma, mas por causa da nossa necessidade. Cristo não veio porque ele olhou e disse, nossa, como o Diego é bom, eu preciso ir até a ele. Mas ele olhou e ele disse, nossa, ele vai se perder, nossa, ele vai morrer, nossa, ele está perdido, eu vou salvá-lo. Amém? Agora tire o meu nome e coloque o seu nome. Nós estávamos perdidos. Porque em nós não havia bondade. Porque nós não havia amor. Porque nós não havia justiça. Porque em nós não havia arrependimento. Porque em nós não havia o quê? Mudança. Nós éramos o contrário disso. Mas mesmo assim, o texto diz, Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Tem até aquela música, né, que fala assim, que amor é esse, né? Um amor que nos constrange. Depois do amor condicional, eu gostaria de apresentar um outro fato dessa manhã. No comentário bíblico adventista, no volume 6, na página 526, fala assim, ó. O amor de Deus não é despertado pela bondade humana, mas flui de seu próprio coração como uma fonte que jamais seca. Você não compra o amor de Deus porque está aqui essa manhã. Você não compra o amor de Deus porque você colocou no envelope ali os dízimos e as suas ofertas. Você não compra o amor de Deus porque você se veste bem. Você não compra o amor de Deus por inúmeras coisas. Ele ama você sem você precisar fazer nada. Nada. Mas isso não anula o fato que ele deseja nos tornar, nos moldar a sua imagem e a sua semelhança. Estudando aquele livro que a gente está estudando para os sermãos, no jardim do Éden, quando Satanás foi tentar Eva, ali nasceu dois tipos de religião. Dois tipos de visões, ou de visão, teologicamente falando. A primeira que apareceu é que para que eu possa ganhar o amor de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer algo, Deus não vai me amar. Se eu não obedecer os mandamentos de Deus, Ele vai me destruir. E um outro ponto que nasceu ali, é o outro extremo. Ele me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Então nós temos dois extremos. Aqueles que buscam o amor de Deus pela força, pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu estou correndo atrás. E ele está vendo, porque esse tipo de pensamento julga um Deus mau. Um Deus que está assim olhando para a gente, dizendo, se ele não fizer isso, eu vou, ó. Por isso que eu vou vir para a igreja no sábado. Por isso que eu vou devolver o meu dízimo, porque senão eu não vou agradar a Deus. Irmãos, Deus já ama você. Até quando, no tempo que você era pecador, até quando você estava do lado errado da história, Ele já amava você. Você não precisa fazer nada para que Deus possa te amar. Mas também tem um outro extremo, como eu falei aqui. Ah, Ele me ama. Eu vou fazer o que eu quiser, porque Ele me ama. E no decorrer do grande conflito, Satanás tem implantado essas duas ideias, essas duas vertentes na cabeça dos seres humanos. São os dois extremos. O amor pela força, pelo que eu faço, o amor pelas obras, e aquele tipo de crente, não, que é muito nos nossos dias hoje. Deus é amor. Vamos viver do nosso jeito, porque Ele nos ama. Não. Deus ama você. Ponto.
Porque no coração dele, a fonte desse amor jamais o quê? Seca. Se Deus o livre e você se perder, Deus continuará te amando eternamente. Mas ele vai respeitar a sua escolha de rejeitar o amor dele. No final da história, como o Rodrigo Silva costuma dizer, ninguém irá para o inferno ou para o lago de fogo e enxofre porque é pecador. Jamais. As pessoas irão para o lago de fogo e enxofre porque rejeitaram esse amor que jamais seca. Flui do coração de Deus um amor que jamais seca. Um amor que não se cansa. Mas, primeira regrinha de hoje, primeiro conselho de hoje. Você já está cansado de estar aqui essa manhã? Você já está cansado de zelar os departamentos que Deus confiou a você? Você já está cansado? Olhe para o planeta. Olhe para a posição de cada estrela no universo. Ele sustenta tudo isso com a sua mão. E sabe por que ele sustenta isso? Porque nele flui um amor que jamais seca. Quando eu aprender a amar a Deus, eu jamais irei me cansar de servir a causa que Ele nos confiou, que Ele me confiou. Se você estiver cansado, ou se você estiver cansada, peça, eu tenho certeza que Ele vai dar. Vai dar a capacidade de você não se cansar. Porque olha para o seu filho do lado. Ele pode até fazer raiva a você. Ele pode até te estressar. Mas você ama tanto. Sim ou não? E ai dele que mexer. Eu vi esses dias, né, que a filha do Neymar levou uma bolada. Aí ele fez no vídeo, ó, eu não sei o nome da menina, ele falou assim, papai vai se vingar agora, viu? Vem aqui, negão. Fizeram um corredor assim, ó. Ele passou e os caras, pra nunca mais dar uma bolada. Ali é uma brincadeira, cada um tira como quiser. Eu tiro como uma brincadeira aquilo ali. Uma brincadeira que assim, de proteger aquilo que você ama. Então, se você ama Deus, você protege aquilo que Ele confiou à sua mão. Esse foi o problema de Adão. Ele não amou aquilo que Deus confiou na mão dele. Eu não estou falando do jardim. Eu estou falando da esposa. Ele não amou a esposa como deveria amar. Como, Diego? Ele deixou ela só. E a ordem de Deus foi: não se separem. Ele deixou ela só. Por causa de um descuido, uma tragédia. E quando ele viu aquela situação, que ela tinha comido, foi o que ele fez? Já que eu errei uma vez, não posso perder ela. Então vai nós dois mesmo. E comeu o fruto. Mas a graça de Deus veio. E a graça de Deus alcançou os dois. E essa mesma graça está trabalhando para alcançar a sua e a minha vida hoje. Vamos lá. O amor de Deus é o quê? É sacrificial. Olha aqui, ó. João 3,16. Precisa abrir o texto? Precisa não, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para aquele, único para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida. É porque são várias versões, aí fica acostumado com uma. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero que vocês prestem atenção a isso aqui, ó. Quem vocês estão enxergando aqui? Quem? Abraão. Aqui nós temos Abraão, essa representação. Abraão está com o que na mão? Com um punhal na mão. Deitado nesse altar, que se encontra deitado ali. Isaac. Do lado,
Nós temos uma fogueira ali, ó. Do outro lado, o que é que nós temos? Nós temos um cordeirinho ali. E nessa mesma imagem nós temos a mão de alguém. E essa mão é a mão de quem? De Deus. E a mão de Deus está dizendo não. Está sendo estendida e Deus falando, não machuque o menino. Diego, o que é que tem a ver essa imagem com João 3,16? O que é que tem a ver essa imagem com João 3,16? Ontem, no pequeno grupo, nós comentávamos um pouco sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Quem é essa criança ali? Quem é aquela criança ali? Quem? Essa criança ali é Jesus. Quem é esse pai com essa adaga, esse punhal na mão? Quem é esse pai? Quem é aquele pai? É Deus. Naquele mesmo livro que nós estamos estudando. Aquele mesmo livro, o autor, ele escreve assim: Deus tirou o punhal de Isaac. Mas ele não tirou o punhal de Cristo. Naquele dia, Isaac foi poupado? Foi. Mas Jesus não foi poupado, porque o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para que isso acontecesse, o punhal desceu. O punhal desceu e feriu Jesus. E a ferida foi de morte. E assim Deus provou o seu amor, porque naquele dia Isaac, porque o Isaac é você, o Isaac sou eu. O Isaac foi poupado, mas Jesus não foi poupado da ira e da fúria de quem? De Deus. Irmãos, Deus amou o mundo, é verdade. De tal maneira, é verdade, que nos enviou o seu Filho único. Mas ele enviou o seu Filho para quê? Para quê? Ele veio para aqui fazer o quê? Salvar o mundo. Mas para salvar o mundo, ele tem que fazer o quê? Morrer. Ele teve que morrer. Ele tinha que morrer. E ele morreu. Ele não fingiu morrer. Ele não estava ali atuando como uma peça de um teatro ou de um filme. Não, ele estava sentindo uma dor insuportável, uma dor incalculável, por amor de mim, por amor de você. A mão de Deus que estendeu para salvar Isaac, essa mão não foi estendida para salvar Cristo da cruz. É como se Deus pegasse o punhal da mão de Abraão, tirasse de Isaac e ferisse Jesus. Eu acho que por alguns instantes Abraão teve um pouco daquilo que Deus sentiu ao ver Jesus naquela triste situação. Como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque sobre as suas feridas, nós somos o quê? Sarados, curados. E aqui, ó. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos ser tratados como Ele merece. O desejado em todas as nações, na página 25. Era para o Isaac ter sido sacrificado naquele dia. Era para o Diego ter sido sacrificado naquele dia. Mas Deus não o fez. Deus desviou de mim. Deus desviou de você e colocou em Jesus para que ele fosse tratado como eu mereço, para que um dia cada um aqui, ó, seja tratado
como Cristo merece. Como lidar? Como cuidar da causa de Deus? Devemos cuidar da causa de Deus como Deus merece ou como eu mereço? Porque se você for cuidar a causa de Deus como eu mereço, aqui vai virar uma terra sem lei. Mas se você cuidar, se eu cuidar, se cada um aqui cuidar da causa de Deus como Deus merece, eu tenho certeza que nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo aqui, dentro da igreja. E eu não estou falando de nada físico, material. Eu estou falando de espiritualidade, irmandade, união. E você vê as bênçãos sendo derramadas aqui. Mas para isso acontecer, nós precisamos cuidar das coisas de Deus como ela merece ser cuidada. Como de fato ela merece ser cuidada. Vamos lá. O amor de Deus é o quê? É transformador. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14, fala assim, ó. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, por que o amor de Cristo nos constrange? O que é que vocês acham? Você já percebeu que quanto mais você estuda a Bíblia, você já percebeu que quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima de Deus, mais vergonha você tem de você mesmo? Porque você olha para você e enxerga quem você é. E você olha para a Bíblia e você enxerga quem Deus é. E quando você faz essa comparação, você sente vergonha de quem? De você mesmo. Porque como é possível um Deus tão grande, mas tão grande, amar um ser tão pequeno, tão desprezível, tão falho como nós? Como? Como? Três pontos. Primeiro, em cima do texto. Quando aceitamos esse amor, ele não apenas nos perdoa, ele nos transforma. Acho que foi a Marlene que postou um vídeo hoje, essa... Fugiu? É porque tá no... Foi? Ah, tá. Enfim. A Bíblia diz que no caso é uma só carne, né? Então tá certo. Então, vocês postaram um vídeo essa manhã que o pastor falava assim, que quando Cristo passa pela nossa vida, ele não vai apenas mudar a minha forma de se vestir. Ele não vai apenas mudar a minha forma de andar, de caminhar ou de falar, mas quando Cristo passa na nossa vida, ele muda o nosso comportamento, as nossas ações, porque a partir de agora nós temos vergonha daquilo que a gente fazia antes. Não é assim? Porque quando Cristo passa na nossa vida, os nossos olhos se abrem e a gente enxerga quem nós somos e quem Ele é. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Olha que interessante. Vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, ele passou e o olho de Pedro se conectou com o olho de Cristo. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele saiu dali e foi chorar amargamente. É um choro que é uma dor de ter falhado com alguém, de ter decepcionado alguém. Naquele filme da Paixão de Cristo, acho que vocês conhecem a história, aquele cara que está aqui, aquele ator que fazia Barrabás, ele recebeu a ordem do diretor que ele não deveria olhar nos olhos de Cristo. Ele teria que estar olhando sempre para a câmera. Ele não poderia olhar aqui. Mas ele disse que por um segundo ele desviou o olhar e olhou para Jesus. E ele disse que quando ele viu os olhos de Jesus, ele sentiu ali na cena, né? Como se Cristo estivesse olhando para ele. E aquele homem que era ateu, ele disse que naquele dia ele foi tocado pela ação do Espírito Santo, que ele saiu dali para render a sua vida a Cristo.
Porque é como aquele hino do Inário, né? Teu doce olhar. Porque o olhar de Cristo, ele nos acusa. O nosso olhar, quando o nosso filho faz uma coisa errada, é assim, ó. O filho já sabe que está errado. Mas o olhar de Deus para conosco é diferente. É um olhar assim: eu perdoo você. Eu amo você. Esse olhar quebra qualquer pessoa. Segundo ponto. O amor divino muda o coração, restaura a imagem de Deus no ser humano. Esse é o grande medo do inimigo. O grande medo de Satanás é que a gente se aproxime tanto de Jesus, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele vai nos moldar a imagem de Cristo. Nós iremos falar como Cristo. Nós iremos andar como Cristo. Nós iremos nos vestir como Cristo. Nós iremos nos comportar como Cristo. E nós iremos amar como Cristo. Esse é o grande medo do diabo. Que haja esse despertamento na igreja. Porque ele sabe que se isso acontecer, Jesus volta em pouco tempo. Por isso que ele tenta nos prender nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nas coisas de baixo. Porque o tempo está passando. É como uma bomba relógio que está para explodir. E ele está entretendo as pessoas até que a bomba chegue no zero e ela exploda. Essa bomba pode ser a nossa vida. Nós não sabemos, nós não temos consciência se vamos viver hoje ou se vamos morrer amanhã. Não sabemos. Terceiro ponto. Aquele que experimenta o amor da cruz passa a viver para agradar a Deus e amar quem? O próximo. Verdade ou mentira isso aí? Verdade ou mentira? É verdade. Porque aquele que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é um mentiroso. Ame o seu próximo como a ti mesmo. É impossível Jesus passar pelas nossas vidas e a gente não ser mudado, tocado por esses 3 pontos. Quando ele chega até nós, o Espírito Santo nos molda, nos muda. Cristo nos transforma. Cristo nos restaura. E Cristo nos faz o quê? Amar o próximo. Somente Deus pode fazer essa obra no nosso coração. Se você tentar, eu vou me preparar, você vai passar a sua vida toda e você não vai conseguir chegar nesse nível. Porque essa é uma ação exclusiva do Espírito Santo. Por isso que ele disse: aquele que pecar contra o Pai será perdoado. Aquele que pecar contra o Filho será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, para ele não existirá perdão. Porque ele fica aqui, ó, falando. Fica ou não fica? Falando, aqui, ó, no ponto. Não vá, não veja, não olhe, fuja, não. Por aqui, ame, perdoe. Não fale de forma agressiva, fale de forma mais lenta. Ele está nos moldando. Mas se a gente rejeita esse apelo, o que a gente está fazendo? Nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Nós estamos negando a ação dele na nossa vida. Você consegue imaginar o Espírito Santo chorando, falando que ama você e você rejeitando ele? É mais ou menos essa cena. Caminho a Cristo, página 68, fala assim, ó: o poder do amor de Cristo deve dominar todo o ser, purificando o coração e santificando o quê? A vida. Nós temos que dar esse crédito a Deus. Como é que vocês sabem se uma pessoa realmente ela está vivendo aquilo que Deus pede? E aí? Qual seria a noção? Não existe outra. A Bíblia diz: pelo fruto, pelos seus frutos, vocês vão conhecer. Então, por exemplo, vocês me vêem pregando, beleza? Estou pregando aqui, tá, e tudo. Mas quando você passa a conviver comigo e vocês conseguem ver minhas falhas, meus defeitos, e vocês começam a somar que eu
eu só falo aqui do púlpito, mas lá daqui para baixo eu não sou isso que eu falo. Você não consegue enxergar isso em qualquer pessoa? Sim ou não? Consegue. Então, as minhas palavras, ela tem que ser não apenas dita da boca para fora, mas eu tenho que ser purificado também nas minhas ações, na minha vida. Porque a minha vida, ela vai falar mais do que aquilo que eu falo. Vocês concordam com isso? Nós devemos ter mais ações boas do que mesmo palavras. Entenderam o que eu estou querendo dizer aqui? É melhor eu dar um bom testemunho do que dar uma boa fala. Porque o que convence mais? Um bom testemunho ou uma boa fala? Uma boa argumentação? Um bom testemunho. Mas é possível os dois, né? Os dois é melhor ainda. O amor de Deus é... Olha que interessante. Incondicional. Por que o amor de Deus é incondicional? Porque Ele nos ama, apesar de sermos pecadores. Ele ama você, Ele ama mim, Ele ama cada um de nós, mesmo sendo o quê? Errantes. Segundo, sacrificial. Por que o amor de Deus é sacrificial? Porque Ele nos amou tanto, que Deus nos amou tanto, que entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Terceiro ponto. Amor transformador. Por que transformador? Porque Ele não muda só o aspecto interior, mas a grande obra do Espírito Santo é nos moldar de forma interior. Porque eu posso até me vestir como crente, mas as minhas ações vão mostrar, de fato, que aquilo ali é apenas uma maquiagem. Entendeu aqui? Eu posso até me vestir como crente. Eu posso até andar como crente. Eu posso até dar um glória a Deus como crente. Mas a minha vida vai falar mais, as minhas ações vão falar mais do que a maneira como eu me visto. Porque quando Cristo transforma, é igual aquela música, de dentro para fora. Quem era Saulo? Era um assassino, era um perseguidor, era um homem que odiava os cristãos. Mas quando Jesus entrou na vida dele, ele foi transformado de dentro para fora. Essa é a obra do Espírito Santo. Ela nos transforma de dentro para fora. Que essa manhã, o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que guiou Moisés durante o deserto, o Deus que estava com Davi, o Deus que cuidou de Daniel e seus amigos, que esse Deus possa guiar e guardar os seus passos. Que Ele possa fazer morada na sua, na minha, nas nossas casas. Não devemos perder a fé. Não devemos desanimar. Porque nada pode nos separar daquele que nos ama. Amém? Vamos louvar? Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande.
Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei o trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer e a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. O único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, O verdadeiro Filho de Deus. amém. Bom, vamos finalizar. Eu gostaria de terminar com o último texto. Está lá em Romanos 8:38, que diz assim: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa manhã, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e deixe que ele crave essa frase que eu vou falar agora. Esqueça o seu passado, pois ele foi bem pago lá na cruz do Calvário. E não existe nada nesse mundo que possa separar você do amor
de Deus. Irmãos, o preço para que você voltasse para o céu foi pago. Muito bem pago. Você é um pecador, sim, mas redimido pelo sangue de Jesus. Que essa esperança enche o seu coração, enche o meu coração, enche o nosso coração. Porque Deus ama você de tal maneira que Ele enviou Jesus aqui para pagar o preço do seu resgate. E o preço do resgate foi com sangue, foi com a própria vida do Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele enche o nosso coração de alegria. Porque dentro de pouco tempo, Ele voltará para que de fato o mal seja destruído para sempre. Amém? Senhor Deus, obrigado porque em meio às turbulências dessa vida, ou desse mundo, o Senhor não abriu mão dos teus filhos. E não há merecimento em nós, mas há méritos em ti. Não há nada que venhamos fazer para que possamos conquistar o teu amor, porque o Senhor já nos ama sem cobrar nada. O Senhor já nos amava, mesmo quando éramos pecadores. E nessa triste condição que estávamos, o Senhor não nos deixou, enviou Jesus para nos salvar, nos tirar das trevas e nos guiar pelo caminho da luz. Abençoa, Pai, a igreja. Abençoa, Senhor Deus, as famílias. Abençoa os filhos, os pais, os amigos. Que o Senhor venha abençoar o pastor. Que hoje é uma data que celebramos o Dia dos Pastores. Que o Senhor dê a ele, Pai, a tua presença como o maior de todos os presentes. Mas que esse presente seja replicado, compartilhado com cada um que se encontra aqui essa manhã de forma presencial ou virtual. De já nos levar para casa, nos dê um restante de sábado na sua presença, no doce nome de Jesus. Amém.